Boa noite. Hoje, no Dia do Adolescente Batista, mais uma vez, este departamento tem o privilégio de direcionar um culto ao Senhor. Enquanto professoras, somos agraciadas por cada vida que compõe este culto. Vocês são joias preciosas para o Senhor e bênçãos para nós. Convido toda a igreja a colocar-se de pé e estejamos intercedendo a Deus pelo culto e pelos adolescentes dessa igreja. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nós te rendemos graça, louvor e adoração, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, ó Pai. Que nesse dia, meu Deus, nós possamos alegremente cantar e entoar louvores ao Senhor. Que estejamos com o coração limpo, puro, para receber a mensagem do Senhor. Que cada dia possamos ter entusiasmo em vir à igreja adorar o teu santo nome, ó Pai. Senhor Deus, mais uma vez, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos para juntamente poder entoar um culto de louvor e adoração ao Senhor. O Senhor venha abençoar a mensagem de hoje. Obrigada pelas pessoas aqui presentes, pelos amigos, por todo o corpo que se encontra aqui neste momento. Estamos aqui de coração aberto para adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós. Somos gratamente agradecidos, de coração grato pela oportunidade de estarmos aqui para juntamente ouvirmos a palavra do Senhor. Que o Senhor receba esse culto de adoração, que o Senhor possa estar abençoando cada um que adentrou aqui hoje, dessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na adolescência, temos muitos desafios, mas o Senhor nos ajuda a enfrentá-los. Com Deus, cada adolescente pode se fortalecer e se preparar para enfrentar o mundo. Em 2 Timóteo 2:22, diz: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Estaremos apresentando um louvor intitulado De Hoje em Diante.
Amém. Ainda com espírito de gratidão, vamos louvar a Deus cantando o hino de número 426. E para isso eu peço toda a igreja a colocar-se de pé para melhor louvarmos a Deus. Amém. A igreja podeis assentar. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor nos fez. Isaías 63, 7. Vamos louvar este bom Deus com o hino de número 7.
operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Nessa noite louvamos a Deus por cada pessoa aqui presente. Agradecemos também àqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Que Deus continue abençoando e falando em cada coração. Nesse espírito de gratidão a Deus pela vida de cada um, vamos cantar o cântico Sua Presença. E à medida que a gente for falando, vocês vão levantando. Peço que coloquem-se de pé e vamos estar entoando ao Senhor o cântico Glória para sempre. Para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu, abrirá o céu, a terra e o mar.
acontecer. Há trabalho a ser feito, ainda muito que colher. É Jesus quem nos convida. O que vamos responder? Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. É nossa alegria ir a proclamar: Jesus está voltando, virá pra nos buscar. Muita gente não percebe o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Senhor nosso Deus e Pai, quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer ao Senhor por mais este culto que estamos prestando ao Senhor. Agradeço ao Senhor pelos adolescentes, pela vida de cada um deles, pelas professoras que estão à frente deles, que estejam abençoando também os pais para que eles cresçam aprendendo, que os pais tenham, ó Deus, capacidade, que as suas vidas possam ser cada dia entregues ao Senhor. Queremos agradecer aos irmãos que devolveram seus dízimos. Quero agradecer ao Senhor pela bondade para com a igreja, agradecer ao Senhor também por nunca deixar faltar nada na tua casa, por ter providenciado tudo para nós. E louvamos o teu santo nome pelo nosso pastor, pelo como tem se comportado, tem abençoado a nossa igreja, ó Deus, e abençoe também os nossos evangelistas. Agradecemos também que o Senhor nos deu o sustento para estar ajudando eles, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, ó Deus, e também, ó Pai, tocando os corações daqueles que ainda não conhecem o teu santo nome. Abençoe o culto, que tudo possa ser direcionado para o Senhor, que tudo ocorra para a glória e para o louvor do teu santo nome. Agradecendo ao Senhor no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Por mim, tu me guiaste até aqui e tantas bênçãos recebi. Graças te dou por ser assim. Hoje tenho vida plena só em ti. Pai, mesmo sem nada merecer, deste-me graça e paz sem fim. E venho aqui pra te dizer, quero com outros
em ti. Como oferta em gratidão, aqui estou, Senhor. Vem, derrama tua unção, quebrando, ó Deus, meu coração. Faz de mim exemplo vivo, fonte de amor. Pai, aqui estou pra te servir. Pai, mesmo sem nada merecer, deste-me graça e paz sem fim. E venho aqui pra te dizer: quero com outros repartir, pra que tenham vida plena só em ti. Como oferta em gratidão, aqui estou, Senhor. Vem, derrama tua unção, quebrando, ó Deus, meu coração. Faz de mim exemplo vivo, fonte de amor. Pai, aqui estou pra te servir. Pai, aqui estou pra te servir. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Salmo 92. Leremos os versículos do 1 ao 5. Amém? Eu lerei. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa consolene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Amém. Agora teremos mais uma participação com os adolescentes.
adolescentes. Gostaríamos muito que neste dia vocês estivessem meditando em tudo que têm vivido e que Deus tem realizado por vocês e através de vocês. Deus participa na construção e na história de suas vidas, sempre dando o melhor para você. Por este motivo, nunca esqueçam do Senhor na busca dos seus objetivos pessoais. A palavra do Senhor nos ensina que devemos sim obedecer. O próprio Deus seja sempre sábio, obedecendo a palavra de Deus. Deseja ser alguém na vida? Quer alcançar grandes objetivos? Tenha uma vida com Deus e para Deus, pois assim alcançará os desejos do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Feliz Dia do Adolescente, meus queridos. Neste momento eu passo a palavra ao pastor e o departamento infantil também convida as crianças menores de 8 anos a se direcionarem às salas do fundo. Socorre, né? Os microfones dão um probleminha. Louvado seja o nosso Deus por tudo quanto aconteceu. Deus abençoe cada adolescente, a direção também, a coordenação do trabalho com os adolescentes da igreja. Que Deus abençoe, que Deus, na sua infinita graça, não é um trabalho fácil. Eu sou privilegiado, desde a primeira igreja, nós já tínhamos esse trabalho com adolescente. Graças a Deus, aqui a igreja também abraçou esse trabalho e louvamos ao Senhor por tudo quanto Deus tem feito. Agora, lembre-se, não é um trabalho apenas da igreja. É necessário que os pais em casa incentivem os filhos, os ajudem em suas necessidades, que eles aprendam também, que sejam motivados, instruídos também em casa, para seguirem fazendo o bom trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nosso irmão Fábio, ele vai falar aí os desafios nossos de missões, depois nós oraremos, depois nós teremos a nossa meditação na palavra do Senhor. Pode, se quiser escolher. Irmãos, boa noite a todos. Só falar um pouquinho sobre missões, né? Já está chegando a nossa data especial aí de levantarmos o nosso alvo. E falei com o pastor para a gente poder dar uma palavrinha hoje aqui para desafiar os irmãos aos trabalhos missionários, né? A Junta de Missões Estaduais faz muita coisa boa no nosso estado e a gente pouco fica sabendo sobre os trabalhos. Quando a gente vem à frente falar sobre missões, não é só simplesmente vir falar para os irmãos, olha, tem que ofertar, porque todos nós sabemos que os missionários precisam sustentar as suas famílias, né? Quem é pai aí sabe que um filho dá trabalho, e os missionários vão com as suas famílias. Tem 1, 2, 3 filhos, e muitos filhos já estão estudando, estão fazendo as suas faculdades, então eles precisam sustentar. Isso é de praxe, nós já sabemos em nossas mentes, em nossas cabeças, que precisam do sustento missionário. É o desafio nosso.
Mas eu acho que interessante de missões, de falar sobre missões, de ter esse momento missionário, a gente conhecer os trabalhos que são feitos, os trabalhos que a Juban, né, a Junta de Missões aqui em Minas Gerais, faz. Então é interessante nós vermos esses trabalhos que são feitos. Quarta-feira e sexta nós estaremos mostrando uns vídeos, né, falando sobre missões. Quem não puder vir à igreja, né, assistam pelo canal da igreja, que são vídeos que vão impactar, que vão nos motivar a contribuir com missões. Desde já, eu já peço aos professores, né, alguns já me passaram o alvo, que levantem em suas classes o alvo por classe e me passe para que possamos estar orando aqui à frente, fazendo os pedidos de orações para os irmãos. O trabalho de 2020 a 2021, ele ficou mais restrito a essa questão das redes sociais, Instagram, né, YouTube, e eu achei interessante, só um relato aqui rápido, um tema que a revista trouxe para as mulheres. Semana retrasada aí, semana da MCM, né, Mulher Cristã em Missão, e as redes sociais foi uma ferramenta importante, né, na campanha, no trabalho missionário de 2020 e 2021, onde foi restrito, parou muitos trabalhos. Os missionários relatam que muitos trabalhos que estavam feitos, que estavam engajados, esses trabalhos eles foram parados e muitos deixaram de ir à igreja. Então, as redes sociais foram uma ferramenta importante na missão de alcançar mulheres para Cristo. Só um relato aqui que diz assim: no ano de 2020 e 2021, a União Feminina Missionária Batista Mineira tem utilizado as redes sociais como ferramenta para edificar, inspirar e alcançar mulheres para Jesus. Estima-se que mais de 2.000 mulheres tenham assistido e participado online das lives transmitidas nas redes sociais da Convenção Batista Mineira. Então, no Instagram, tem muita coisa que eles fazem live, eles divulgam o trabalho. Então, mais de 2.000 mulheres alcançadas com esse trabalho através das redes sociais. Então, está o nosso tema, o nosso desafio. Então, só gostaria que nós colocássemos de pé, nós vamos falar o nosso tema, né? A nossa divisa, e vamos estar orando aí por missões, né? E coloque um alvo em seu coração, é levantado o alvo por classe, esse alvo se torna o alvo da igreja, para depois juntarmos com o alvo de missões estaduais. Mas tudo começa com o alvo em nossos corações. Amém? Então, vamos lá. Fale por onde for. Novamente. Fale por onde for. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales. Atos 18:9. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez dirigimos ao Senhor e agradecemos ao Senhor pela tua igreja e por esse momento missionário. Sabemos que fazer missões não é fácil, mas está no coração do Senhor e fomos alcançados aqui porque um dia alguém pregou, alguém nos convidou para vir à igreja. Éramos pessoas mortas em nossos pecados, pessoas vazias, pessoas sem o conhecimento de Cristo, e alguém um dia, tocado pelo Senhor, nos falou sobre Cristo, nos convidou, nos trouxe à igreja e ouvimos da tua palavra. Então, missões está direcionamento ligado ao Senhor, e foi através de Jesus Cristo, ó Pai, que estamos aqui nesta noite. Então, oro pelos nossos missionários, oro por todo o campo missionário aqui em Minas Gerais, os trabalhos que são feitos, os trabalhos que são realizados, os nossos missionários, as suas famílias, ó Deus, que o Senhor esteja sustentando e abençoando a vida de cada um deles, ó Deus. Toque em nossos corações como igreja, Senhor, para que possamos colocar um alvo em nossos corações, para que possamos atingir o nosso alvo como classe e para que possamos também atingir o nosso alvo como igreja, para que esse dinheiro seja o sustento dos nossos missionários. Agradecemos ao Senhor pela visão missionária que a igreja tem, pelos evangelistas, mais uma vez, pelo nosso pastor ali em Montezuma, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a vida deles. Agradecemos ao Senhor no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos puderem sentar, o pastor está com a palavra. Amém. Bom, nós vamos prosseguir, vamos orar, nós temos sempre o nosso momento de oração. Eu quero convidar os irmãos a curvarem suas cabeças, vamos apresentar a Deus, como sempre fazemos,
as nossas necessidades. Culto ao Senhor é assim: adoração, leitura das Escrituras, mais adoração, louvor e oração. E nós, de fato, necessitamos orar, nós precisamos, é uma necessidade, cada instante mais presente na vida da igreja. Sempre foi ensino e tem sido a cada instante mais presente, mais necessário que nos voltemos ao nosso Deus, pois tudo depende dele. Então, humildemente, vamos clamar nossas vidas, vamos clamar em favor das nossas famílias, vamos clamar em favor daqueles parentes que ainda não são crentes, que Deus possa alcançá-los com a sua graça salvadora. Vamos interceder a Deus em favor de todas as necessidades da igreja, toda a obra evangelística e missionária da igreja. Peça ao Senhor em favor das nossas congregações, pontos de pregação. Peça a Deus em favor dos nossos evangelistas. Ore ao nosso Deus em favor da construção lá em Montezuma. Essa semana nós necessitamos muito que Deus resolva algo por nós. E você pode orar dessa forma. Ele sabe do que se trata, algo que precisa ser resolvido na nossa construção lá de Montezuma. Então apresente ao Senhor, clame a Deus que Ele dê sabedoria para que essa questão seja resolvida. Ore a Deus também em favor da reforma na Boa Vista. Os irmãos estão animados, estão alegres. E eu disse hoje para eles lá no culto, graças a Deus nós não temos recursos, mas nós temos um Deus que é dono do prata, é dono do ouro. A esse Deus pertence todas as coisas. A igreja sabe, nós não mudamos, nós não deixamos de fazer as nossas campanhas de missões. E louvamos a Deus porque Deus sempre tem suprido. E também temos as nossas necessidades locais. E também não paramos de clamar a Deus para que Ele supra. A igreja também é sabedora que todo recurso é cuidadosamente destinado à manutenção do trabalho do Senhor. Então nós estamos clamando a Deus para que Ele possa suprir todas as necessidades conforme a vontade dEle. Oremos ainda em favor dos enfermos e necessitados. Apresente ao Senhor os nossos irmãos que estão enfermos, estão em tratamento, adultos. Ore a Deus em favor daqueles que estão emocionalmente abalados, passando por crises neste período. Clame a Deus. Vou pedir a nossa irmã Soninha. Soninha vai orar apresentando esses pedidos ao Senhor. Deus, Pai que está no céu, nós te louvamos, te exaltamos por este momento, a Deus de estarmos juntos, entoando louvores ao teu santo nome. Te louvamos por este privilégio. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui presente, por cada família representada. Ó Deus, colocamos nas tuas mãos, ó Deus, cada pedido aqui feito. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja respondendo, ó Deus, cada um de acordo com o teu querer, Pai, da tua vontade seja feita. E, ó Deus, que nós possamos confiar unicamente no Senhor. Ó Deus, te louvamos por tudo quanto já foi apresentado ao Senhor. Te louvamos, Senhor, pela vida de cada adolescente, Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, conduzindo cada um, ó Deus, que eles possam continuar, ó Deus, servindo ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelas professoras, que o Senhor continue capacitando, ó Deus, dando sabedoria às tuas filhas. Ó Deus, neste momento, ó Deus, colocamos a vida do pastor nas tuas mãos, a mensagem, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja falando em cada coração, Pai. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, transformados com o poder da tua palavra. Nós te louvamos por tudo, te pedimos uma noite, um restante de noite, em paz, na tua presença, em nome de Jesus. Convidá-los a se colocarem em pé. Nós vamos mais uma vez cantar o cântico Toma o Meu Coração. Ele é conhecido da igreja, os meninos vão identificar esse cântico aí. Nós temos os demais adolescentes que não participaram diretamente da programação e vamos continuar sempre orando, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. E é um desafio da igreja. Amém, irmãos? Vamos assumir esse compromisso, continuar orando em favor dos nossos adolescentes, para que fiquem firmes, não esqueçamos nenhum só instante. Num período de adolescência, nós ganhamos muito e nós perdemos muito também. É um período que se ganha e é um período que se perde. Então, nós precisamos ter todo esse cuidado, toda essa atenção
com relação aos nossos adolescentes. Vamos cantar como uma oração, vamos adorar o Senhor com esse cântico, como de fato o é, não é? Uma canção de adoração e de dedicação da nossa vida. Se você puder, faça isso, não é? Faça isso. Volte-se para o Senhor, peça a Ele que o restante do culto, tudo que Ele tem para realizar, que Ele possa ter liberdade. Às vezes nós chegamos, irmãos, estamos tão... A nossa mente, as atividades, as coisas que nós temos para fazer, até aqui na igreja. E por causa disso, nós perdemos esse contato, nós ficamos tensos, né? Preocupados se as coisas vão ocorrer direitinho, será que vai estar tudo certinho? E nós nos esquecemos que nós estamos aqui prestando culto a Deus. Então, através desse hino, desse nosso momento, vamos voltar às nossas mentes, nossos corações e vamos inteiramente adorar ao Senhor, dedicando a Ele, não é? Toma o meu, Senhor, toma o meu coração. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Só os irmãos, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, abra sua Bíblia lá para o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 14,
Nós leremos a partir do verso de número 27 e nós meditaremos sobre passos decisivos para a negação. Passos decisivos para a negação do Senhor Jesus Cristo. É importante saber disso para evitar que isso venha acontecer conosco. Marcos capítulo 14, a partir do verso de número 27. Mais uma vez, enquanto os irmãos localizam, e agradecer a Deus por cada irmão aqui presente, pelos amigos de forma geral. Louvado seja Deus, posso identificá-los aqui. Deus abençoe, Deus recompense-os pela visita. Vitória também, Manuel, casaram ontem, já estão aqui conosco, graças a Deus, não é? Que Deus abençoe. Manuel é esse rapaz aí, ele já é novo decidido, não foi batizado lá em São Paulo, porque as igrejas estavam fechadas, mas ele já deu um passo dele em direção ao Senhor Jesus Cristo. Estava quase tudo certo para ser batizado aqui e ter em sequência o casamento, mas o frio, viu? O frio não permitiu, não dava para a gente fazer esses meses agora os batismos, né? Tinha os irmãos na zona rural e alguns também aqui na sede, então nós deixamos para depois. Mas graças a Deus, Deus abençoe você, Vitória, abençoe você, Manuel, na nova trajetória. E fiquem firmes em Jesus, não tem outro caminho não, viu, Manuel? Fique firme no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, diz assim, Marcos capítulo 14, a partir do verso de número 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistiu com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos achegamos ao Senhor mais uma vez em adoração e clamamos ao Senhor, que o Senhor, que conhece as nossas vidas, conhece as nossas necessidades, sabe o que está em cada coração nesse momento, em cada mente. Clamamos que o Senhor, na tua infinita graça, o Senhor fale conosco através da tua palavra. Talvez tenhamos nessa noite pessoas que já deram passos no sentido de negar ou de afastarem-se do Senhor Jesus Cristo e que hoje possam dar os passos inversos, retornando para a presença do Senhor Jesus Cristo. Porventura, se existe alguém conosco abalado emocionalmente ou aflito, clamamos que o Senhor que é gracioso, o Senhor que conhece todas as nossas necessidades, visite a cada um, Pai amado, restaurando, restabelecendo a vida com o Senhor. Mais uma vez peço que o Senhor ilumine nossas mentes para entendermos a Tua palavra. Oramos ao Senhor em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem. Já sabem que se trata de Pedro, não é? Pedro é um dos apóstolos do Senhor Jesus. Ele, por uma característica natural dele, um líder, como alguém costuma dizer, ele exerce uma liderança nata. Ele toma a frente dos demais discípulos em diversas ocasiões. Ele toma a palavra, ele fala, ele responde em nome do grupo dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava, então, anunciando o que aconteceria, falando, preparando os seus discípulos para a sua morte. Já está chegando próximo, já está bem próximo. São menos de 24 horas, desde esse momento aqui, irmãos, são menos de 24 horas o que tem para acontecer. E então Jesus está falando com seus discípulos. E é extremamente curioso e extremamente belo, porque quando nós colocamos na ordem os eventos, cada um desses eventos, nós percebemos que depois de dito isso aqui, o Senhor Jesus, nós temos o capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 do Evangelho escrito por João. Que talvez, irmão, foi, provavelmente, não é? Se a gente tenta seguir uma sequência cronológica do tempo,
depois da Páscoa, depois de celebrar a Páscoa, depois da instituição e da celebração da ceia, quando Judas sai, Jesus então passa a instruir, são as últimas instruções. E todas elas, você pode voltar lá para João, a partir do capítulo 13, quando o traidor aparece, e aí você tem os demais, até o capítulo 17. Todos esses capítulos são capítulos de conforto, onde Jesus está preparando os seus discípulos. Ele está falando, vou dar para vocês um novo mandamento. Aí você lembra, capítulo 14, vou para o céu, mas vou preparar lugar. Capítulo 15, uma oração, vamos enviar o Espírito Santo, o Consolador. E ele diz qual a função que o Espírito Santo vai fazer. E ele vai dizer a respeito do Pai, o capítulo 17 é um capítulo lindo, vai falar sobre a eternidade, vai falar como será a vida na eternidade, mensagens de conforto para os discípulos. Pedro escuta todas essas mensagens, né, todos esses eventos, até que então o traidor, eles saem deste local, né, onde foi celebrada a ceia, a Páscoa inicialmente, depois a ceia, vão para o jardim do Getsemane, onde lá depois de um período o traidor se aproxima e esses eventos então começam a desenrolar desses eventos. Mas observe, os irmãos, que Jesus por diversas vezes, pelo menos até aqui, uma vez ele já tinha dito, é chegada a minha hora. Algumas vezes ele disse, ainda não chegou a hora. Aí ele passa a dizer, é chegada a hora do Filho, está na hora. E se você comparar, você pode comparar qualquer um dos evangelhos, o tempo que é dado, a quantidade de capítulos que narra a vida de Jesus, e você olha a quantidade de capítulos que narra esses momentos finais. O que nós aprendemos com isso? A importância desse assunto. Esse assunto é extremamente importante. Não é que os outros não o sejam, é que os escritores estão mostrando a importância daquilo que Cristo fez na cruz, da morte dele e, consequentemente, a sua ressurreição. Todos os eventos ali que estão, todo o desenrolar desses eventos, essas últimas horas do Senhor Jesus, elas são extremamente importantes. Você e eu poderíamos nos perguntar assim, por que será que aqueles discípulos todos afastaram? Mas por que será que Pedro especialmente? Por que Pedro, já que era um dos que estavam mais próximos, ele fazia parte do grupo íntimo, Pedro, Tiago e João, os que estavam sempre próximos, sempre perto do Senhor Jesus. Por que será que isso aconteceu com Pedro? Nós observamos então, irmãos, lá em Lucas capítulo 22, do verso 31 ao verso de número 33, esse evento que nós já lemos aqui em Marcos, nós vamos fazer isso algumas vezes. Um evangelho, ele complementa a determinada informação que o outro não apresentou de forma mais direta. Então, de acordo com o que está lá em Lucas capítulo 22, do verso 31 a 37, Simão, é Jesus falando, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Percebe, irmãos, qual é a primeira coisa que aconteceu aí com Pedro? Ele parece que estava abastecido de uma autoconfiança, uma certeza de que algo não aconteceria. Parece que ele se acomodou com esse excesso de confiança. E Jesus, então, mais uma vez diz para Pedro, Pedro, Satanás, ele está tentando peneirar com você, como acontece com o trigo, não é? Que ele é assoprado, o vento assopra. A ideia é mais ou menos essa, ele quer peneirar você. E eu, então, roguei ao Pai, o texto diz, não é? Para que a tua fé não desfaleça. E Pedro insiste. Ele, mais uma vez, ele insiste, né? Repleto de autoconfiança. Ao passo que nós podemos observar, se porventura, em determinado momento, sempre, irmãos, esse momento de orgulho, ele precede uma queda, sempre é assim. Quando alguém se enche de orgulho, acredita que está num posto muito elevado, normalmente isso precede uma queda, isso precede uma ruína. Qual é o oposto disso? É quando nós dizemos, Senhor, tem compaixão da minha vida, tem misericórdia. É um momento
é um momento ímpar, é um momento diferenciado, e o teu filho está dizendo que coisas podem acontecer. Então me ajude, Senhor, a entender, a compreender o que está acontecendo. Percebe, então? Talvez alguém que esteja afastado desta igreja ou de uma outra igreja, pode ser que tenha acontecido tal como aconteceu com Pedro. Em algum momento foi revestido de um excesso de confiança própria. Não é a confiança no Senhor, é um excesso de confiança própria, é um excesso de confiança nos seus talentos, é um excesso de confiança nas suas habilidades, e então ele passa a subestimar os eventos, o desenrolar dos eventos. Ele passa a subestimar o inimigo das nossas almas. Ele passa a subestimar. Não, eu consigo ir, eu posso ir aqui nesse relacionamento até lá na frente. Eu estou seguro, eu me aguento, eu dou conta. Eu posso fazer esse negócio até chegar ali bem próximo do abismo. Eu me dou conta, eu aguento. Normalmente é assim, um excesso de confiança. E esse excesso de confiança é extremamente prejudicial. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele não se deu conta. É a primeira coisa que nós observamos que aconteceu com Pedro. A segunda coisa que nós observamos que aconteceu também com Pedro, na sequência aí de Marcos, capítulo 14, a partir do verso de número 32, diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupado daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Percebe, irmãos, até aqui? Qual é a segunda coisa que Pedro deixou de atentar? A oração. O que faltou a Pedro? Talvez uma percepção do que estava acontecendo. Uma percepção íntima. E bem mais do que uma percepção, inclusive, porque o próprio Jesus disse: eu estou profundamente angustiado. O normal de qualquer um de nós, quando alguém diz assim: olha, eu estou muito triste, eu estou muito abatido, eu quero que você fique aqui, que você me ajude em oração. E a atitude normal nossa, qual é? É nós então falarmos assim: não, eu vou ficar de oração com você, pode ficar tranquilo. E pode ser que a pessoa nem peça para nós: olha, eu só queria dizer para você que eu estou abatido, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo angustiado, profundamente angustiado. E aí a iniciativa é nossa, não se preocupe, no que depender de mim eu estou aqui contigo, eu não posso estar presente com você, mas eu estou aqui em oração, pode ficar tranquilo que eu estou orando por você, eu vou ficar vigiando junto com você. E então isso permanece. Agora observe que Pedro, não é? Ele, além daquilo que Jesus havia dito, Jesus o chama, convoca os discípulos de forma geral, mas aqui de maneira mais específica, né? Ele direciona para Pedro: Pedro, você não pôde vigiar uma hora? Pedro estava dormindo. Ele esqueceu-se da vigilância. Ele perdeu, não é, a percepção de que estava diante de um cenário espiritual extremamente adverso. E ele não vigiou. E Jesus, em Mateus, ele diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E ele estava se referindo aos eventos que aconteceriam. Vigie em oração, não deixe de vigiar, vigie em oração, permaneça comigo em oração. Sabe quantas vezes isso acontece? 3 vezes. Ele sai mais uma vez, ora, quando ele retorna, os discípulos estão dormindo. Aí ele torna a sair, quando retorna, os discípulos estão dormindo. Aí ele diz: agora descansem um pouco, porque o traidor já está se aproximando. Então, qual é o segundo passo que alguém pode dar no sentido de afastar-se? Pode ser junior, pode ser adolescente, pode ser jovem, pode ser adulto com muitos anos de experiência. Ele parou de orar, ele parou de perceber. É uma percepção de que existem coisas espirituais e que se precisa dar atenção a isso. Então, essa falta de percepção pode levar alguém a afastar-se do Senhor. O que fazer? Qual é o contrário disso? Ser obediente em oração.
ser obediente em vigilância. Enquanto nós observamos essas verdades, irmãos, é importante que nós nos coloquemos no centro dessa história em nome de Jesus Cristo. Senhor, será que sou eu? Senhor, será que sou eu que estou orando pouco? Será que sou eu que tenho confiado no meu potencial, nas minhas habilidades? Senhor, será que sou eu que estou preparado? Então eu preciso me voltar, eu preciso entender, irmãos, que isso foi registrado, esse texto, esses passos foram registrados para que todos nós pudéssemos estar atentos, para não vir em momento algum negarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. A terceiro momento aí nós observamos, na sequência do mesmo texto aí em Marcos, a partir do verso de número 43, ele diz assim: e logo falava ele, ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado uma senha, esta senha: aquele a quem eu beijar, a esse prendei-o, e levai-o em segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saíste com espada e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendeste, contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando todos, fugiram. Você sabe quem foi essa pessoa que puxa a espada? Marcos não fala, Mateus não fala, mas João, ele diz assim, João capítulo 18, verso 10 e o verso 11, diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu para beber? E Mateus, irmãos, ele diz assim, que Jesus disse, não é? Como eu falei, nós estamos citando os textos nos evangelhos para que a compreensão fique melhor. Jesus disse assim: eu poderia pedir ao meu Pai 12 legiões de anjos. Sabe quanto isso dá? 72 mil anjos. 12 legiões. Eu poderia pedir 72 mil anjos. Você sabe, e eu, todos nós, observando as Escrituras, todas as vezes que os anjos aparecem na Bíblia com grande poder para realizar as ordens do Senhor. E basta um anjo só. E nós vemos todos aqueles eventos descritos no Apocalipse. O anjo toca a sua trombeta e os eventos acontecem. Mas, na verdade, não precisava nem de anjo. Bastava Jesus dizer uma só palavra. Mas a palavra de Jesus para Pedro é: Pedro, você não sabe que eu tenho que beber o meu cálice? Eu preciso beber este cálice, Pedro, para que você seja salvo. Eu preciso morrer para que você seja salvo. Mas você percebe o que Pedro fez? A precipitação de Pedro. Ele achou que podia fazer da forma dele, do jeito dele. Ele achou que ele podia puxar da espada e tentar resolver da maneira dele. São passos que se dão para afastar-se do Senhor. Ele puxa da espada e ele acha que ele consegue resolver. É uma situação espiritual, ele não havia orado. É uma situação espiritual, ele não havia percebido o momento no qual estava. Era uma situação extremamente delicada e ele acha: eu vou conseguir vencer. Ele puxa a espada. Havia ali, irmãos, naquele momento, havia a guarda do templo e havia um destacamento. Dizem os estudiosos, talvez em torno de 200, talvez mais de 200 soldados romanos estavam ali, todos para prender Jesus. E Pedro, naquele ímpeto dele, ele puxa a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Tão corajoso, tão aparentemente corajoso, mas logo em seguida o texto diz: todos fugiram, todos fugiram. Observe, irmão, que os passos que foram dados por Pedro, a precipitação de Pedro: eu vou tentar resolver da minha forma, eu vou tentar resolver do meu jeito. Lembra que o Davi fez? Quando ele pecou e ele tentou resolver da maneira dele, tentando omitir o pecado, tentando dizer que não havia acontecido. E depois, quando o profeta Natan chega para Davi, e ele então diz: Senhor, eu pequei. E então nós temos o Salmo 32, o Salmo 51, que são salmos de confissão de Davi: eu pequei,
Senhor, eu pequei, eu sou pecador, eu cometi coisas erradas. Ao invés de tentarmos esconder as nossas falhas, nós precisamos confessá-las. Aquele que abandona e deixa, alcança misericórdia. Não é alguém que puxa da espada tentando resolver, talvez puxa da entonação de voz, puxa do seu poder físico, ou do seu poder financeiro, ou do cargo que possui para tentar resolver algo que, aquele momento, na sua precipitação, e ele então esqueceu-se de que Jesus havia dito que aquilo aconteceria, e mais do que isso, era necessário que aquilo acontecesse, para que nós fôssemos salvos. Mas quero aplicar esse texto, trazer como ensino prático para a nossa vida. Pedro deu um passo em falso quando agiu de forma precipitada. Avançando um pouco mais, Marcos capítulo 14, verso 54, o verso de número 54, diz assim: a próxima etapa de Pedro, depois que os homens prendem Jesus, os soldados e o soldado do templo prendem Jesus, leva na presença de Anás, inicialmente, já estava o sinédrio, já estava uma reunião montada, irmão, por volta de 1h da manhã, só para você ter ideia de como era indevido tudo aquilo que estava acontecendo. É algo absurdo. O sinédrio nunca se reuniria naquele horário. Então já havia todo um complô para que Jesus fosse condenado, já haviam testemunhas falsas ali para transmitirem mentira, para que Jesus fosse condenado e para que ele, consequentemente, fosse morto. E era necessário, reunião do sinédrio. Depois, ele é levado na presença de Pilatos, talvez por volta de 5 ou 6 horas da manhã. Eles já estavam na porta da residência de Pilatos para apresentar Jesus. Você percebe? Tudo sendo feito da forma errada, da forma indevida. Mas observe a postura de Pedro. Pedro, ele não estava atento, achou que era muito forte, ele não orou, depois ele agiu de forma precipitada. Agora olha o verso 54 de Marcos capítulo 14. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Então, o que Pedro passou a fazer? Vou seguir de longe. Irmãos, tem irmãos nossos que no início de pandemia, acho que no ano passado, eu nem me lembro, a gente perde até a noção, não voltaram para a comunhão em nome de Jesus. Não dá para servir Jesus de longe em nome de Jesus. Eu vou dizer isso para você. Não estou me referindo aos idosos, não estou me referindo àqueles que a gente sabe, irmãos, que de fato eles precisam de cuidados. Não me refiro a esse. Não estou me referindo a quem está enfermo, com gripe, alguma. Não, irmãos. Não estou me referindo. Refiro-me àqueles que se estão distantes e dizem: não, estou tranquilo, eu estou bem. Como pode servir Jesus de longe? Observe que Pedro, o quarto evento na vida de Pedro foi exatamente esse. Pedro passou a seguir Jesus de longe, o quanto mais distante possível. Ele queria ainda saber o que estava acontecendo. Ele queria ainda ver o desenrolar daqueles eventos, mas ele estava agora de longe, não era mais de perto. Irmão, você imagina o que aconteceu com Pedro? Pedro é o círculo íntimo, como eu disse, Pedro, Tiago e João, eles sempre estavam. Quando Jesus foi ressuscitar, Pedro, Tiago e João ressuscitar as crianças, o filho de Jairo, a filha de Jairo, melhor dizendo, Pedro, Tiago e João, todo momento. Quando Jesus vai orar, Pedro, Tiago e João. E agora, ele está longe. Irmão, é impossível um crente não sentir a falta da pessoa de Jesus. Se é crente mesmo, e isso se manifesta na comunhão. Não me diga em nome de Jesus que você está bem, que alguém pode estar bem estando distante. Não tem como estar. É essa comunhão que nos aproxima dessa intimidade. É nesse momento quando a gente escuta, quando a gente louva junto, quando a gente percebe as lutas uns dos outros. Mas eu estou vivendo a minha vida, eu estou seguindo Jesus, de longe, do meu jeito, da minha forma. Isso são passos que se dão, infelizmente, para negar, antes de negar o Senhor Jesus Cristo. Ainda na sequência do mesmo texto aí, agora eu vou ler, não vou ficar aqui mesmo, só para facilitar para nós, não é? Para facilitar, depois eu leio Lucas. No que nós dissemos aí, na sequência do texto, verso 54, Pedro, porém, seguia de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se no fogo.
Agora, olha onde ele está. Lucas capítulo 22, verso 55 diz assim: E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se aquentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Por que esses serventuários estavam ali? Eles estavam ali movidos por quê? Eles serviam para o sinédrio, eles tinham funções específicas para serem realizadas naquela hora da noite. Porque qual a razão pela qual eles estavam ali? Estavam ali para servir para a acusação ao Senhor Jesus? E onde é que Pedro encontra lugar? Ele encontra lugar exatamente com essas pessoas que estão ali. Curiosamente, não é? Estão ali interessados naquele evento, não movidos por amor devido à pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas pessoas, talvez, não é? Provavelmente, eram más companhias, pessoas que estavam ali, talvez, para acusar Jesus, para criticar de Jesus. E onde é que ele passou? Imagina, não é? O fio que nós estamos vivendo esses dias, acendeu o foguinho e lá estavam todos. A conversa, nós não sabemos qual o tom da conversa, mas Pedro, então, está próximo das más companhias. Pedro está próximo das más companhias. Qual é a consequência clara do que vai acontecer? Lucas capítulo 22, versos 56 e 57. Diz assim: Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Você percebeu, irmão, todos os eventos que aconteceram? Em nome do Senhor Jesus Cristo, você percebeu? Más companhias, falta de oração, excesso de confiança. Eu posso ir até na beirada do abismo. Meu namoro aqui pode ficar tranquilo. Eu vou até lá na frente, eu aguento, vai dar tudo certinho. Nada vai acontecer de mal. Esse negócio aqui, os outros erram porque eles fazem errado. Mas eu não, eu vou até na beirada, aquele excesso de confiança. Eu vou até no limite, aquele excesso de confiança. Para mim vai dar tudo certo. Para mim vai dar tudo certo. A consequência está aí. Versos, a sexta verdade, não é? Do verso 56 e 57 de Lucas, capítulo 22. Ele nega o Senhor Jesus. E eu vou ler agora a partir do que está em Lucas, desse texto. Se você quiser me acompanhar, Lucas, capítulo 22, eu quero ler esse texto aí, não o de Marcos, porque Lucas aqui, ele nos dá alguns detalhes que são bem interessantes. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54, diz assim: Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se aquentavam, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. Tendo passado cerca de 1 hora, outro confirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Olha a maneira como Lucas descreveu os eventos, a sequência dos eventos. Percebe que os eventos estão ocorrendo e agora ele está ainda falando. A última fala de Pedro é o que Lucas registra aí. O homem humano, não é? O homem que foi orientado pelo Espírito Santo do Senhor. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Mas eu acho lindo, irmãos, incrível isso aqui. Olha o verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu acho isso incrível, porque diversas vezes nas Escrituras aparece esse olhar de Jesus que se cruza com o olhar de algumas pessoas. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, quem me tocou? E ele olha, ele chama, não é? O cego Batimeu,
ele chama e ele se aproxima, tem um olhar, evidentemente. Aquele jovem que se aproxima do Senhor, que farei para herdar a vida eterna? O texto diz isso, Jesus fixou o olhar nele com um amor profundo. E aqui, mais uma vez, Jesus olha, fixou, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E eu queria convidar o Senhor Jesus para fixar os olhos em nós, em nome dele, em nome do Senhor Jesus. Eu queria convidá-los, você também. Senhor, fixe os seus olhos em mim. O que o Senhor vê em mim? O que o Senhor encontra em mim? O que o Senhor enxerga em mim? Você já parou para pensar? Porque uma coisa sou o que eu acho, uma coisa é o que as pessoas acham a meu respeito, uma coisa é o que eu quero que aconteça, mas outra coisa é quando o olhar do Senhor ele fixa em mim. Não existe espaço para mentira, não existe mais espaço para tapiação, não existe mais espaço para negar absolutamente nada. O olhar dele cruza com o seu olhar e com o meu olhar. E ele revela tudo que está em nós. Não tem mais como Pedro esconder, não tem mais como Pedro negar, Senhor, ainda que todos se afastem, eu não vou me afastar, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Jesus fixa os olhos e então Pedro se lembra. Não precisou que Jesus dissesse nenhuma palavra. Hoje, 3 vezes me negarás antes que cante o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Segunda coisa que eu queria te convidar nessa noite. Se o olhar do Senhor se cruzou com o seu olhar e você percebe que está em falta com ele ou distante dele, chore amargamente. Amargamente aqui quer dizer algo de profundo, algo de intenso, arrependimento verdadeiro. Não é algo externo para as pessoas verem e para trazer um certo alívio para nós mesmos. É algo profundo, é algo intenso. As palavras do Senhor, junto com as atitudes de Pedro, Pedro agora compreende, algo aconteceu. Eu posso enganar as pessoas mais próximas. Eu posso enganar a igreja, está sendo muito fácil para mim. Eu posso dizer para as pessoas que está tudo bem, que eu estou joia, que eu estou seguindo Jesus. Mas quando o meu olhar se cruza com o olhar de Cristo, não existe mais mentira, não existe mais tapiação. O olhar de Cristo se juntou, se ligou ao meu olhar e ele desvendou todo o meu ser. Não há como eu mentir para o Senhor, ele está olhando para mim. Eu preciso fazer o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão, Senhor, da minha vida. Eu acredito que cada crente sincero tem feito isso e tem chorado e tem amargado as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas faltas, até já passadas. E nós olhamos e nós nos lembramos, oh Deus, tem compaixão, Senhor, da minha vida. O último degrau, irmãos, que eu queria observar junto com os irmãos, é registrado por Mateus. Mateus ele faz um registro do que aconteceu na negação de Pedro. O texto é o mesmo texto aí que nós observamos aí, nós já lemos em Lucas. Agora eu quero chamar a atenção nossa para a maneira como Mateus registra. Mateus diz assim, a primeira vez, Mateus 26, verso 70. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Então, a primeira vez, ele nega com uma mentira, né? Eu nem sei o que você está falando. Eu nem sei o que você está dizendo. A segunda, Mateus retrata assim, no verso 72. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Mateus diz que da segunda vez, da primeira vez, ele negou, eu nem sei o que você está falando, eu nem sei. Da segunda vez ele diz assim, você quer que eu jure para mostrar para você? Você quer que eu jure por quem? É para jurar? Eu juro que eu não tenho nada a ver com esse Jesus. É só para nós percebermos, irmãos, a intensidade daquilo que estava acontecendo com Pedro. Não eram meras palavras, não, eram atitudes que verdadeiramente estavam acontecendo, que um homem, poucas horas antes, haviam dito para Jesus que não faria, e agora ele está realizando, ele estava realizando. E a terceira forma como fica registrado, verso 74 do capítulo 26 de Mateus. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou. Da última vez aí, o que aconteceu? Ele começou a praguejar,
O que é praguejar? É jogar praga. Primeira vez ele nega de forma incisiva, segunda vez ele jura, dizendo, eu não conheço esse homem. E da terceira vez ele começa a jogar praga. É você que é jogar praga, não é? Qualquer pessoa aí deve ter uma noção. É isso que Pedro estava fazendo. É isso que Pedro estava fazendo. É você que deve ter acesso, é você que sabe. É você que está excomungado, é você, não é? Só para ter uma ideia daquilo que provavelmente Pedro estava dizendo, eu não conheço esse homem, não tenho contato com esse homem. E é exatamente nesse momento, de acordo com o que Lucas registrou, que o olhar de Pedro se fixa ao olhar do Senhor Jesus. Eu disse que nunca lhe deixaria. Eu disse que eu nunca abandonaria o Senhor. Eu disse que nunca daria um passo em falso. Mas agora estou eu aqui, jurando, negando e até praguejando, dizendo, jogando praga em quem está dizendo que eu estou afastado do Senhor. E então Pedro sai para chorar amargamente. Mas eu não posso deixar Pedro nesse estado, não. Não posso, irmãos. Eu preciso observar junto com os irmãos a restauração de Pedro. E então eu convido os irmãos para irem para João, capítulo 21. João, capítulo 21. João, capítulo 21, a partir do verso de número 15. É um texto lindo. Na maioria das vezes que eu olho esse texto, na maioria das vezes que eu leio chorando. Hoje eu não vou fazer isso, não. Mas na maioria das vezes que eu leio, que eu retorno nesse texto, eu leio esse texto chorando. Porque eu me coloco no lugar de Pedro e eu fico pensando na pessoa de Cristo. Na atitude da pessoa de Cristo. Depois de terem comido, olha lá, João capítulo 21, verso 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Esses homens, irmãos, eles estavam desiludidos, eles estavam tão desanimados que as mulheres disseram assim, Jesus ressuscitou. E eles não conseguem acreditar. Jesus aparece para eles, Jesus já havia aparecido para os discípulos, e eles ainda estão desanimados. Você lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Nós não sabemos quem são, quem foram aqueles discípulos. Aparece o nome de um, não aparece o nome do outro, nós não sabemos quem eram. Mas ele estava desiludido, ele estava desanimado, eles estavam abatidos. Vou pescar, eu também vou. Vamos voltar para as nossas atividades? Vamos voltar. E então Jesus faz um milagre, a pesca extraordinária. Vocês têm alguma coisa aí? Não pegamos nada, passamos a noite toda. Olha o desgaste que eles estão, o desgaste emocional. Nós abandonamos a rede para seguir Jesus, depois Jesus morreu, disse que ele ressuscitou, mas agora nós estamos perdidos, não sei mais o que fazer, não sabemos qual é a atitude. E então aparece um homem na praia e diz assim, pegou alguma coisa? Peguei nada. Nem pegar peixe eu presto mais, não presta mais para nada, está acabado tudo. Joga do outro lado, joga a rede do outro lado. Eles sem dúvida recordaram, só pode ser Jesus. Vamos jogar. Pela ordem dele, vamos jogar. E quando joga, a quantidade de peixe é tão grande que diz que as redes quase vêm a se romper. Pedro, quando dizem, é Jesus, ele se lança na água e ele sai nadando em direção a Jesus. Ele quer chegar primeiro. Ele se lança, ele quer chegar primeiro na presença de Jesus. E quando ele chega, né, Jesus perguntou, você tem alguma coisa para comer? Quando chegou, a comida já estava pronta lá. Estava pronta, já tinha pão, já tinha peixe preparado lá para que eles fossem comer. E o que nós estamos lendo aqui, irmãos, é o mesmo Jesus que morreu por nós, que agora, na minha mente, né, passa o braço no ombro de Pedro, bora ali, Pedro, nós temos algo para conversar. Vamos conversar, só nós dois. Só nós dois, vamos afastar um pouquinho dos outros aqui. Pedro, você me ama, Pedro? Qual é a resposta? Senhor, eu te amo. Eu te amo. Jesus não precisava dizer, Pedro, você disse que me ama, porque a gente é assim, não é? Você disse que me ama, mas me negou. Você disse que me ama, mas me abandonou. Que amor é esse? Nós somos assim, não é verdade? Nós somos assim. Jesus não. O pastor talvez não sabe nem falar a respeito dessas coisas, mas Jesus faz diferente. Ele olhou, agora ele marca um encontro com os discípulos e com Pedro. Eu quero ir lá, eu quero ver Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, sabe que eu te amo. E ele pergunta a segunda vez, ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Você demonstra que ama Jesus quando você cuida das ovelhas de Jesus. E nós encontramos isso nas Escrituras todas, irmão. Como é que eu demonstro que eu amo a Jesus? Como eu amo meu irmão. Se eu tiver com problema do meu irmão, eu não demonstro que amo a Jesus, não.
O que Pedro fez, a traição, foi contra Jesus, mas a demonstração de amor é para com os nossos irmãos. Verdadeiro, sendo honesto, zelando. Quantas vezes nós ofendemos nossos irmãos? Oh, Deus, como isso magoa as nossas vidas. Mesmo sabendo que Deus nos perdoa, mas nós sabemos que nós ofendemos, entristecemos os nossos irmãos. E Jesus pergunta, né? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Tremendo, né, irmão? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor sabe todas as coisas. É a declaração de amor verdadeiro que se deve dar para Jesus. E eu quero só encerrar fazendo assim. Eu pedi que você cruzasse o seu olhar com o olhar de Jesus e que ele revelasse. Só ele. Eu não sei. Ele sabe. Você está perto, está distante, está vivendo, não é, uma aparência, está vivendo dizendo que está servindo, mas está distante, cruzou o olhar. Depois chorou amargamente. E agora Jesus se encontra com Pedro. Braço no ombro de Pedro. Vem cá, Pedro. Tu me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Tu me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? O Senhor é Deus. Quando ele diz assim, o Senhor sabe todas as coisas, percebe que o Pedro que havia negado, depois da morte e ressurreição de Cristo, ele tem a percepção de que se te houvesse alguma dúvida com relação à divindade, ela já tinha acabado. O Senhor sabe todas as coisas, eu não posso esconder. Da primeira vez, eu escondi. A minha boca disse uma coisa, mas as minhas ações disseram outras. Mas agora, não tem como eu esconder. Você sabe que isso me recorda Jacó. Jacó, quando ele retornava para encontrar com o irmão, e ele está com medo, e ele principalmente ele está sofrendo por causa do pecado que ele cometeu. E ele sabe que ele precisa de uma restauração com Deus. Esse é o assunto. Esse é o assunto. E ele passa a noite toda lutando com o anjo. O anjo ali é a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa de Cristo ali. E eu quero, Senhor, eu só vou deixar quando o Senhor me abençoar. Eu só vou deixar o Senhor ir quando o Senhor me abençoar. Eu só vou deixar o Senhor ir quando o Senhor me abençoar. E ele insiste, está começando a raiar o dia, e o anjo então abençoa Jacó. Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Meu nome é enganador. Meu nome é traidor. Meu nome é mentiroso. As coisas que ele havia feito. Você não vai mais se chamar Jacó. Da outra vez que perguntaram qual é o nome dele, você lembra? Ele disse: meu nome é Esaú. Quando o pai perguntou, ele mentiu. Meu nome é Esaú. Ele mentiu. E Deus é o Deus que vai ao nosso encontro e ele restaura. Ele restaura. Isso é restauração. Isso é restauração. Irmão, não tem como estarmos bem conosco se não estivermos bem. E o Senhor ele vai tratar conosco exatamente assim. Você precisa restaurar com alguém, você precisa pedir perdão a alguém, você precisa confessar: eu achei que eu era uma pessoa boa, mas na verdade meu nome é Jacó. Eu vou trocar seu nome. Você não vai mais ser chamado de Jacó. Eu vou lhe chamar de Israel. Você agora, a partir desse momento, seu nome vai ser Israel. E as Escrituras começam a escrever, a falar de Jacó como Israel. É as bênçãos do Senhor. Irmãos amados, que Deus nos abençoe. Responda no seu coração: só você e Deus. Você ama a Deus. Você ama o Senhor Jesus. É só você e Deus. É só você e Deus. Só você e Deus. Só você e Deus. Só eu e Deus. Ah, Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido falho, imperfeito, imerecedor, mas o Senhor sabe que eu te amo. Curva a sua cabeça alguns instantes e, se você pode, ore ao Senhor. E se você pode, eu quero que você ore declarando, falando do seu amor. Se usa essa expressão de tantas formas em nossos dias, não é? Declare o seu amor a Jesus. Não, você percebe que aqui não é nada emocional, não. Aqui é através de um reconhecimento das nossas limitações. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu sou falho. O Senhor sabe que eu sou limitado. O Senhor sabe os meus erros. O Senhor sabe das coisas que eu escondo, mas o Senhor sabe que eu te amo. Não dá para esconder. Eu amo o Senhor. Eu amo profundamente o Senhor.
Eu amo intensamente o Senhor. Eu amo o Senhor não pelas coisas apenas que o Senhor fez, não apenas pela salvação, mas eu amo o Senhor por quem o Senhor é. Eu amo o Senhor por causa do amor do Senhor para comigo. Eu amo o Senhor porque quando todos se afastassem, ou se todos se afastassem, o Senhor nunca se afastaria de mim. Porque o Senhor me ama, eu amo o Senhor, com base no amor do próprio Senhor para comigo. Eu quero só perguntar, porventura alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, compreendeu a verdade e orou assim, dizendo: Senhor, eu te amo. Eu peço que você levante a sua mão, quero orar por você. Alguém nessa noite? Alguém nessa noite? Alguém que porventura está afastado dos caminhos do Senhor, desta igreja, de uma outra igreja, e reconhece: Senhor, eu estou afastado. Eu vou na igreja, eu até canto, eu participo, mas eu sei, Senhor, eu sei. Eu quero um compromisso verdadeiro com o Senhor. Eu não quero mais coisas externas somente para pessoas verem. Eu quero desfrutar desse amor do Senhor. Alguém nessa noite? Se você quiser levantar a sua mão, a igreja está de cabeça curvada, olhos fechados. Só quero identificar e orar por você. Alguém nessa noite? Eu não vou insistir. Amém por aquela jovem. Louvado seja o Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Pedir que os irmãos se coloquem em pé. Nós vamos cantar aí a primeira parte. Toma o meu coração. Depois nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Vamos cantar aí, não é? Este é meu desejo. Pai, nós te agradecemos por quem o Senhor é, pelo grande amor restaurador do Senhor. Quantas vezes nós nos afastamos, quantas vezes ferimos pessoas, quantas vezes negamos o Senhor através das nossas ações, e nós estamos reconhecendo como nós somos imperfeitos e clamando ao Senhor em nome de teu Filho Jesus Cristo, que a nossa vida seja moldada, modificada, que os nossos passos, as nossas ações, elas exaltem o Senhor, glorifiquem a Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Queremos, meu Deus, neste momento, continuar dizendo: nós amamos o Senhor. Nós amamos profundamente o Senhor, pelo Teu grande amor para conosco, pela forma como o Senhor nos perdoa, embora nós não nada mereçamos. Nós amamos o Senhor por causa de Teu Filho Jesus Cristo.
Nós oramos ao Senhor em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos participar, irmãos, nesse momento da ceia do Senhor. Convidar o nosso irmão Gerson para nos ajudar, nosso irmão Aníbal e nosso irmão Ronald para nos ajudar aqui na distribuição dos elementos, do pão, que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, e também o cálice, que representa o sangue do Senhor Jesus que foi derramado em nosso favor. Quem participa da ceia, aqueles que já são batizados no Senhor Jesus, estão frequentando esta igreja ou outra igreja de uma mesma fé e ordem. Vou convidar os irmãos que vão participar a se colocarem em pé. Nós entoaremos, irmãos, o hino de número 142 do nosso cantor cristão. Amém. Algum irmão ficou sem receber o pão? Atrás. Acho que todos receberam. Pedir que os irmãos se coloquem em pé mais uma vez. Nós vamos orar, irmãos. Vou pedir que nosso irmão Gerson nos eleve a Deus em oração. Grandioso Deus, Pai nosso que está no céu, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Te louvamos, Senhor, por tudo que aconteceu nesta noite, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela tua mensagem que falou profundamente aos nossos corações, Senhor. Neste momento nós estamos diante de ti, Senhor, trazendo a memória, Senhor, do sacrifício que o Senhor fez na cruz para nos salvar, Senhor. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor e de paz, Senhor. E que nesta noite o Senhor esteja abençoando cada pessoa, cada irmão que entrou aqui, Senhor. E que a tua palavra fique guardada em nossos corações. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então vamos participar do pão em memória do Senhor Jesus.
Vamos louvar a Deus com o hino de número 83 do cantor cristão. Algum irmão aí atrás ficou sem receber o cálice. Mais uma vez, convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar, pedir ao nosso irmão Aníbal que ore ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, estamos, Senhor, gratos ao Senhor, alegres no Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor nos fez por nós, Pai, nos dando esse entendimento, ó Deus, de quem éramos nós, e nos deu um novo entendimento, um novo renascimento, ó Deus, de quem somos hoje, Pai. Louvamos o Senhor, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito que habita em nossas vidas, e nos faz a cada dia, Senhor, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, por nos fazer sempre lembrar, termos dessa comunhão, ó Deus, entre os irmãos, para estar relembrando, sempre relembrando em nossas vidas, Pai. É algo que não pode se esquecer, afinal de contas, são verdades eternas que exige que mora em nossa vida, que é o Espírito Santo. Todos os momentos de nossa vida nos faz lembrar daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, ó Pai. Derramando o seu precioso sangue para nos lavar, nos remir de todos os pecados e nos tornando, ó Deus, consciente, ó Deus, de nossa salvação, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo.
O verso 25 do capítulo citado de 1 Coríntios 11 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então vamos participar do cálice em memória do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 99, irmãos. Amém. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Bendito Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que aconteceu no decorrer desses dias e especialmente hoje, Senhor. Te agradecemos desde amanhã, um dia consagrado ao Senhor, os momentos, meu Deus, de evangelização à tarde, os trabalhos da tua igreja. E agora à noite nós te agradecemos, Senhor, por ver os adolescentes aqui à frente. Te clamamos pelos demais, estão também envolvidos, Senhor, talvez ficaram envergonhados ou tímidos. Porventura, se tiver, Senhor, nessa noite é a nossa oração ainda. Alguém que ouviu, compreendeu a tua mensagem, Senhor, entende a necessidade de aproximar-se do Senhor, mas alguma coisa tem prendido, tem empatado. A tua palavra diz que o teu filho é aquele que liberta, Senhor. Que esse empecilho seja retirado, que essa dificuldade seja retirada. Se for uma falta de entendimento ou de compreensão, em nome de teu filho Jesus, que seja retirado, para que possa servir, dedicar ao Senhor de forma mais direta.
E aqueles que já são crentes, ainda não foram batizados, ou já são crentes, mas estão afastados da comunhão e precisam retornar. Ó Deus, se há algum temor, alguma dificuldade, algum problema, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que também, Senhor, seja retirado, Pai amado. Bendito Deus, essa jovem nós apresentamos, o Senhor a conhece, sabe das suas necessidades, que o Senhor a visite, Senhor, sustente a sua vida, Pai. Amado Deus, nós queremos pedir que a graça do Senhor, a consolação do Teu Santo Espírito, a comunhão do Teu Santo Espírito, seja derramada sobre a Tua igreja aqui reunida e sobre a Tua igreja espalhada pela face da terra. Oramos ao Senhor em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem se assentar, Deus abençoe os nossos diáconos, Deus abençoe mais uma vez os nossos adolescentes, os irmãos e visitantes que estão conosco. Deus abençoe grandemente. Deixa eu me identificar com cada um de vocês, desejar para cada um uma boa semana na presença do Senhor, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Com oração em silêncio, nosso culto está encerrado.